Como eu consegui a proeza de fechar no meu primeiro ano de escritório mais de 90 mil reais em projetos e outros serviços no setor da construção civil e fechar o ano completamente no vermelho. Tudo que eu tinha ao final daquele ano era muito trabalho para entregar, nenhum dinheiro para receber. E se você quer entender como eu superei essa história, como eu me enfiei nesse buraco e principalmente como eu saí dele, fica aí até o final desse vídeo que você vai entender e aprender muito com esse conteúdo. Bom, meu nome é Paula Arantes, eu sou engenheira civil e designer de interiores e há alguns anos me dedico, além do meu escritório de projetos e gerenciamento de obras, a ensinar iniciantes na carreira de engenharia, arquitetura e designer como trabalhar no mercado da construção civil como profissionais autônomos, tendo seu próprio escritório e nunca mais dependendo de uma oportunidade do mercado para poder atuar na sua profissão. Como eu cheguei a esse faturamento e como eu vi que esse faturamento praticamente me faliu. Bom, no primeiro ano de atuação do nosso escritório, a gente não tinha muita noção de precificação de serviços. E a gente conseguiu um volume considerável legal, assim, considerado legal para a quantidade de serviços que apareceram para nós naquele início. E só que o volume de serviço foi cada vez aumentando mais. E a gente pegava todo o dinheiro recebido, pagava as contas do mês e o restante colocava no bolso. Porque no nosso entendimento, tudo que sobrava ao final do mês era lucro. E o dono do escritório não tinha salário, ele tinha lucro. Primeiro erro, tá? Salário não é lucro. E a gente precisa que isso fique muito claro para você. O salário é um custo operacional do seu negócio. Lucro é outra coisa que você vai entender até o final desse vídeo. Por que o salário é um custo operacional? Vamos pegar um exemplo bem simples, tá? Futuramente você faz o seu escritório crescer bastante, você não quer mais trabalhar. E aí você precisa colocar uma pessoa para atuar no seu lugar. Essa pessoa ela vai precisar de um salário. Logo, você não vai pagar as contas do escritório e o que sobrar no final do mês você vai pagar para ele. Não, não é assim que funciona. Então, mesmo sendo o dono do seu escritório, você precisa colocar um valor de salário. Até porque, para você ter um fluxo de caixa dentro do seu escritório, uma projeção de crescimento com reinvestimento do seu lucro, você precisa separar o que é salário do que é lucro. Então, salário faz parte do custo do seu escritório, custo operacional, e você precisa começar a ter o seu salário separado dos seus lucros. Segundo ponto, o lucro ele não é retirado mensalmente do escritório. O lucro ele vai para uma caixinha que a gente chama de fluxo de caixa, para que você possa fazer o seu escritório sobreviver em momentos de crise. Então, passaram 2, 3 meses sem entrar nenhum cliente no seu escritório, é importante você ter um fluxo de caixa para que ele possa sobreviver. Final do ano chegou, eu já tô com meu fluxo de caixa com um valor legal e ainda tenho uma margem de lucros lá sobrando. Essa é a hora do que a gente chama de divisão de lucros da empresa. Então, os lucros que sobraram ao final de um período pré-determinado é o que você vai realmente dividir e embolsar como lucro. E o que aconteceu com o meu escritório? Eu tinha todo esse fluxo de trabalho no começo, era um fluxo legal, mas eu cometi 2 erros. Primeiro, cobrei por metro quadrado. Segundo, usei o preço do meu coleguinha e apliquei no meu escritório. Paula, por que o metro quadrado não funciona? Porque eu não tenho controle financeiro dos meus negócios. Eu não sei até onde vai o meu custo operacional, as minhas despesas variáveis em cima daquele serviço prestado e aonde começa a minha margem de lucros. Consequentemente, eu não tenho um parâmetro para a minha negociação com o meu cliente. Se eu tenho um custo de uma caneta de 10 reais e eu estou vendendo ela por 11 reais, se o meu cliente me fizer uma contraproposta para eu vender por 9,50, eu vou falar para ele que não dá, porque está entrando no meu custo. A mesma coisa acontece na nossa prestação de serviço. Se a nossa prestação de serviço não souber qual é o custo dela, a gente não sabe qual é a nossa margem de lucro e, consequentemente, o nosso poder de negociação. É por isso que o metro quadrado não funciona como método de precificação para os nossos serviços. Segundo ponto, pegar o preço do coleguinha. O coleguinha produz batom e eu produzo caneta. Vamos pensar em produto físico, que é mais fácil da gente fazer essa analogia. O custo para ele produzir esse batom é um. O meu custo para produzir a caneta é outro. Então, eu não posso chegar e perguntar por quanto você vende esse batom? Ah, eu vendo por 5 reais. Falar, vou vender minha caneta também por 5 reais.
Paula, mas o meu coleguinha também vende caneta, mas ele tem o custo operacional dele. Qual é o custo do escritório dele? Do aluguel, da água, da luz, do telefone, da internet? Qual é o custo, as despesas, quais são as despesas variáveis daquele projeto que ele pegou? O que são despesas variáveis? Qual que é o número de plotagens? Qual que é o custo que ele teve com combustível para ir e vir se deslocar para atender esse cliente, para aprovar esse projeto e tudo mais? Tudo isso faz parte do custo do seu negócio. E se faz parte do custo do seu negócio, ele nunca vai ser idêntico ao do seu coleguinha de profissão. Beleza? Visto que eu cometi esses 2 erros, eu cheguei ao final daquele ano e simplesmente não sabia o que tinha acontecido. Pensei em desistir porque a gente estava realmente com muito trabalho para entregar, não tinha como pegar mais trabalho e não era normal eu não ter nenhum centavo para receber um monte de trabalho para entregar. Eu já trabalhava uma carga horária muito elevada e não tinha como aumentar o meu volume de trabalho. Automaticamente eu descobri que existia alguma coisa errada, eu só não sabia o quê. E aí eu fui fazer um curso de administração e entendi que o grande problema estava no meu método de precificação de serviços. Eu estava cobrando errado. A partir desse dia, a gente desenvolveu um método de precificação, onde a gente precifica todo e qualquer serviço do nosso escritório por horas trabalhadas. Como funciona esse método de precificação, tá? Todos os serviços, eles são destrinchados entre etapas e fases. Quer um exemplo? Um projeto arquitetônico. Ele tem 3 etapas, tá? Então, ele tem a etapa do desenvolvimento do projeto, a etapa do projeto legal, que é o de aprovação na prefeitura, e a etapa do projeto executivo, que é o que vai para a obra, certo? Cada uma dessas etapas tem diversas fases. Por exemplo, o projeto arquitetônico, o layout inicial, ele tem o layout, ele tem o 3D, ele tem o render, ele tem todas as reuniões de apresentação com o cliente, ele tem todas as alterações do projeto de acordo com as necessidades do cliente. Essas são as fases. E quando a gente destrincha em cada uma dessas fases, a gente consegue entender o tempo que cada uma vai precisar. Por exemplo, uma casa de uns 80 metros quadrados, eu vou gastar em média 8 horas, de 8 a 16 horas para resolver o layout dela. Vou gastar mais de 8 a 16 horas para fazer o 3D daquela casa. Então, eu começo a somar essas pequenas partes do tempo gasto empregado em cada uma dessas etapas para eu ter uma noção muito real do prazo que eu vou precisar para desenvolver todo esse projeto. E aí, como que eu faço para calcular o valor da minha hora trabalhada? Bom, a primeira coisa é fazer uma coisa que a gente chama de composição de custos, que é o levantamento da estimativa de custos do que você vai gastar, da projeção de gastos do seu escritório no decorrer de um ano. O que é isso? É levantar realmente os gastos, tá? Quanto você vai gastar de aluguel, água, luz, telefone, internet, salário, 13º, férias, papelaria, material de limpeza, cafezinho? Tudo, absolutamente tudo, você vai colocar numa planilha e falar, bom, eu gasto X por mês com isso, vezes 12 meses, eu vou gastar Y. Eu vou ter este valor. E o primeiro choque de realidade, se esse valor não te assustar, provavelmente você já está pagando para trabalhar. Sim, o valor é altíssimo e aí é que a gente passa a enxergar que o nosso custo é tão ou mais alto do que de um produto físico. O primeiro erro que a gente comete no início da carreira é acreditar que tempo não é custo. Então, é melhor eu fazer um projeto por 2.000, sendo que eu estava cobrando 5, do que não fazer nada. E quando você começa a ter esse panorama geral dessa planilha de precificação, você começa a entender que não funciona assim, que você está pagando para trabalhar e que esse tempo poderia estar sendo empregado numa prospecção de clientes mais efetiva e que vai te trazer clientes com os quais você vai cobrar o preço que é realmente lucrativo, o preço certo pelo seu trabalho. Bom, feita a composição de custos, levantou o valor que você vai gastar anualmente no seu escritório, uma estimativa bem próxima. Agora você vai levantar o número de horas que você vai trabalhar no decorrer de um ano. Então, se você vai trabalhar 8 horas por dia, 5 dias por semana, são 40 horas semanais, quantas semanas tem aquele ano, descontando os seus dias de férias, descontando os feriados? Vou trabalhar 300 horas, vamos supor. Aí você vai pegar aquele valor que você encontrou da composição de custos e vai dividir por esse número de horas. E aí você vai encontrar o valor da sua hora trabalhada. Paula, encontrei o valor da hora trabalhada. Agora é só eu multiplicar pelo número de horas que eu encontrei naquele trabalho que eu vou desenvolver? Sim e não. Primeira coisa, você vai sim multiplicar esses valores e vai encontrar o custo operacional daquele serviço que você vai prestar, ok?
Só que além do custo operacional, a gente tem despesas variáveis, impostos e lucros. O que são as despesas variáveis? Quanto você vai gastar de combustível, plotagem para aquele cliente? Para atender aquele cliente, fazer todo o serviço que você se propôs a fazer para ele. Isso são as suas despesas variáveis que você vai estimar por cada projeto, cada serviço prestado e vai somar esse valor encontrado. Depois, o seu percentual de impostos, né? Qual que é o seu percentual que você tem que colocar ali na sua nota fiscal? Você precisa adicionar isso também ao seu orçamento. E aí sim o seu percentual de lucros. Por exemplo, em um projeto, você vai pôr lá 20, 30% de lucros, e esse é a sua margem de negociação. É esse percentual só que você tem ali para negociar com o cliente. Se você pôs 30% de lucro, então o cliente está me pedindo mais 10% de desconto, eu tenho ali esse chorinho para dar um pouquinho de desconto e ainda manter o meu lucro ativo nesse negócio. Se você está achando que está um pouquinho mais complexo do que você imaginava, mas você já entendeu que aprender isso é fundamental para manter o seu escritório no mercado e principalmente para projetar o crescimento dele, eu tenho uma ótima notícia para você. Aqui embaixo, no primeiro link aqui na descrição, tem um link direto para você fazer um cadastro e cair em 3 aulinhas gratuitas, completinhas, onde eu explico exatamente, passo a passo, o meu método de precificação por horas. Você vai ver eu destrinchando e te explicando o que é fluxo de caixa, o que é lucro, o que é fundo de investimento. Eu vou te explicar ainda como é feita a composição de custos passo a passo e ainda vou te ensinar como fazer, destrinchar ali o número das suas horas, para você destrinchar em etapas e fases e encontrar o volume de horas para cada trabalho. Se você quer aprender isso, já clica ali, já cai nessa página, assiste essas 3 aulas que, por enquanto, elas estão disponibilizadas gratuitamente. E é isso, já aproveita e deixa o seu like aqui, hein? Não esquece. Beijo, até o próximo vídeo.